Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E olha, diabetes e obesidade é algo muito importante e é muito perigoso. Então vamos fazer o seguinte, vou te convidar a se inscrever agora no meu canal e clicar no sininho para que você fique atualizado o tempo todo com as novas informações que eu vou postar aqui no canal. Além disso, você vai ajudar o canal a crescer e a gente vai levar essas soluções para um número ainda maior de pessoas. Então eu conto com você e vamos para o vídeo. Ok, vamos para o vídeo então. Eu vou conversar com você agora sobre o grande erro médico no tratamento para diabetes que impede a cura da diabetes e por isso são poucos médicos que estão atualizados e estão falando sobre cura. A grande maioria fala que diabetes não tem cura, só tem controle da diabetes, mas isso não é uma verdade. A diabetes tem cura sim. Eu sou uma prova disso, eu me curei da diabetes. Então vamos saber qual é o erro médico que impede a cura da diabetes. E você, eu já estou te avisando, tá? Você vai achar que isso daqui que eu estou falando é um absurdo. Então assista esse vídeo até o fim, que você vai entender exatamente por que isso que parece absurdo inicialmente é aquilo que vai impedir você de curar sua diabetes. E esse é um grande erro dos médicos, em grande maioria. Então vamos lá. Esse erro médico é o foco excessivo no controle da glicemia. Aí você vai dizer para mim, mas peraí, Luciano, a diabetes não é um problema de glicemia alta no sangue, de açúcar no sangue? Como que esse foco do médico em baixar a glicemia é o maior erro médico que impede a cura? Eu vou dizer para você então por quê. O médico, ele fica muito, o médico mediano, né? Não esses tops que já falam, já sabem disso e portanto, estão ajudando seus pacientes a curarem a diabetes. Mas o médico mediano, quando eu falar médico a partir daqui, é o médico mediano, tá? Ele fica muito preocupado em baixar essa glicemia no sangue e dessa forma ele faz um tratamento à base de remédios e à base de insulina. Então o que acontece? Ele está preocupado com o índice glicêmico que vai sair lá quando você furar o seu dedinho. Então vamos entender isso daí. A preocupação dele é manter esse índice glicêmico sob controle. E para isso ele vai te receitar então esses vários medicamentos que vão tirar esse açúcar em excesso do seu sangue e vão jogar esse açúcar aonde? Essa é a questão que ele provavelmente não se atualizou e não parou para pensar. Onde que ele vai jogar esse açúcar? Quando a insulina entra lá em ação, o medicamento. Vai tirar do sangue e vai ter que esconder em algum lugar do teu corpo. Ele vai jogar esse açúcar para dentro de uma célula. Né? E aí começa todo o problema. Por quê? Vamos lá, ele vai tratar você com insulina ou com medicamento, vai esconder esse açúcar dentro de uma célula. Só que ele vai dizer para você o outro ponto, com esse medicamento, com essa insulina, você pode ali, você tem que diminuir, mas você não precisa eliminar as fontes principais de açúcar no seu organismo, que são os carboidratos processados. Então, o que vai acontecer? Você vai continuar consumindo, porque você está tomando medicamento, você está tomando insulina, e você continua consumindo carboidratos processados. Ou seja, continua consumindo o pão, continua os produtos de trigo, os cereais, você continua consumindo o milho, o arroz, né? Aí a pessoa fala para mim, o arroz integral, ele é um problemaço, né? Só para você ter uma ideia. O arroz integral, não o branco, que também é um problema, né? Mas agora o que você não sabe, o arroz integral, por exemplo, está por trás de doenças autoimunes, que tem matado muita gente. A pessoa não tem nem ideia que seja o arroz integral. Ele está relacionado, por exemplo, ao aumento do colesterol ruim, chamado colesterol ruim, que é o LDL. As pessoas não têm noção disso, estão achando que é gordura porque isso é o que foi vendido o tempo todo, que a gordura era responsável pelo aumento do LDL. Muito pelo contrário. Ela aumenta o LDL e aumenta o HDL junto, que é um outro erro médico. Focar no controle do LDL e às vezes impedindo o HDL de subir. Mas isso é para um outro vídeo que eu vou gravar. Mas então, veja bem. Ele diz para você o seguinte, com esse medicamento, com a insulina aqui, você não precisa eliminar, deixar de viver, né, as coisas boas de se alimentar com esses venenos que levaram você à diabetes. Basta você diminuir. Só que você continua jogando açúcar lá para esse sangue e continua tomando remédio e ele vai jogando isso para a célula.
Chega um momento, imagina, eu já fiz essa comparação no outro vídeo, que assim como um vagão de trem lotado, não cabe mais açúcar nessa célula. O que que acontece? Resistência à insulina. Ou seja, ela vai querer, a insulina, o remédio, vai querer jogar esse açúcar para dentro da célula, só que não tem mais espaço. O que que vai acontecer então com esse açúcar que não consegue entrar na célula e aí continua no sangue? O pâncreas vai produzir mais insulina, que é a hiperinsulinemia, né? Hiperinsulinemia, vamos dizer assim. E aí, mais insulina para forçar a entrada desse açúcar lá na célula. E aí, lógico, aí entra mais umas duas ou três pessoas lá no vagão do trem. E lógico, entrou mais gente, lotou ainda mais resistência à insulina. E aí o pâncreas manda mais gente para empurrar a turma lá para dentro. Só que chega uma hora que não adianta mandar mais gente para empurrar, porque não tem mais vaga, espaço físico no vagão, ou seja, dentro da célula, né, em relação ao açúcar que está no sangue. O que, que vai acontecer? Esse açúcar ele vai ter que encontrar outros lugares. Dali ele vai ser jogado, vai ter que ser devolvido ao fígado, que o fígado vai pegar, já tem excesso de glicose no organismo, o que, que ele vai fazer? Vai estocar, não vou precisar disso para energia, que energia eu já tenho aqui de sobra nesse organismo. Vai estocar na forma de gordura, e ali começa a esteatose hepática, aí ele começa a acumular gordura, que é oriunda dessa glicose que não conseguiu entrar na célula. Por quê? Está dizendo para você, pode, mas aí o remédio joga lá para dentro, a insulina joga lá para dentro da célula, e o seu sangue, você vai ver a glicemia, o seu sangue está legalzinho lá no exame a hora que você fura o dedinho. E aí, lógico, o fígado vai chegar uma hora, né, para ele não, ele vai crescendo de gordura, chega uma hora ele tá para se romper, tá para virar uma cirrose, joga isso daí para outros órgãos, vai ter que encostar esse excesso de glicose em outros órgãos, e aí quando, por exemplo, isso daí acaba pegando na retina, você vai ter a retinopatia diabética, quando acaba pegando no pâncreas, você vai ter ali um problema de insuficiência pancreática, você vai ter, de repente, a insuficiência renal, você vai acumular isso daí, a aterosclerose, vai acumular lá nos seus vasos sanguíneos, e aí você vai ter AVC, vai ter o infarto, e vai ter toda essa série de problemas. E por que isso daí? Porque o médico, ele está focado no efeito da diabetes. E qual que é o efeito da diabetes? Não entra mais a insulina, né? Comeu ali o açúcar, não entra mais esse açúcar na célula, ele vai ficar dando mole lá no sangue. Então esse é o efeito, glicemia alta. Mas a causa desse efeito, o médico não trata, e por isso ele não cura a glicemia, ele não cura a diabetes, ele apenas diz que a diabetes você pode controlar. Então ele vai controlando, mas a coisa vai agravando, como eu disse, já em outros vídeos. Então, qual que seria então a forma de você tratar, de você curar? O que que é preciso para você curar então essa diabetes? Primeiro, é preciso que você limpe o seu organismo desse açúcar em excesso que virou gordura e está arrebentando com todos os teus órgãos. E isso você faz com jejum, não tem outro jeito, é jejum intermitente. Não tem outra forma, eu vou gravar um vídeo só sobre jejum intermitente, foi assim que eu curei minha diabetes. E outra coisa, você limpa o seu organismo, mas não adianta você continuar trazendo sujeira, ou seja, consumindo esses carboidratos processados. Ou seja, você precisa, fazer o jejum para limpar seu organismo. 2, você precisa não consumir mais carboidratos de alta carga glicêmica, os carboidratos rápidos ou, se preferir, os carboidratos processados. E aí envolve trigo, envolve o açúcar, envolve a frutose, né, que é o açúcar da fruta, envolve tudo isso em demasia. Você vai encontrar em vários produtos industrializados, você vai ter praticamente em todos eles açúcar e trigo. Sabe por quê? Porque açúcar e trigo vicia mais que cocaína, vicia mais que heroína, né? Isso daí estudos já comprovaram, vou gravar também um vídeo só sobre isso, é muito importante que você saiba disso. E por que açúcar e trigo vai em todos os produtos? Porque vicia, e você viciado nesses produtos,
Vai me dizer que você não fica doido por um pãozinho, aquele pãozinho com aquele açúcarzinho amarelo lá por cima, aquele meladinho amarelo por cima, ou de repente uma batata Ruffles, ou de repente um lanche com aquele pão daquele lanche do McDonald's com ketchup cheio de açúcar na sua composição e trigo, ou o bacon, não sei se você sabe, mas a composição do bacon vai açúcar e vai trigo também. Então, olha só, é lógico que a indústria alimentícia quer que você consuma os seus produtos, porque você vai trazer lucro, então ela coloca esses produtos de açúcar e trigo em todos os seus produtos para viciá-lo, e aí você traz mais lucro, logicamente. E aí você vai falar assim, mas Luciano, peraí, o médico, ele não sabe disso que você está dizendo? Olha, se ele não for um médico que realmente continue estudando e pesquisando, não. E eu vou explicar por que que não. Porque boa parte das pesquisas científicas que depois servem de embasamento para a formação desses médicos são financiados por duas empresas basicamente, as indústrias, duas indústrias basicamente, a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Ou seja, você acha que essa empresa que investe uma grana na faculdade que forma esse médico, ela vai querer que os resultados, ela está investindo para quê? Investimento é para ter retorno, tá certo? Vamos entender isso. Investimento é para ter retorno. Então ela joga um caminhão de dinheiro nessas pesquisas, investindo nessas universidades, inclusive Harvard, tem uma série de questionamentos a estudos publicados por Harvard, então investe nessas pesquisas, ela quer retorno de volta, ou seja, não é para cair num curso, numa grade curricular de medicina, que esses produtos aí fazem mal, que contém açúcar, que contém trigo, a maioria realmente não se atenta para isso, porque não é interessante para quem financia as pesquisas que vão embasar esses cursos, que isso daí seja divulgado. E aí ele continua receitando. É mais fácil o seguinte, olha que legal isso daí. Eu digo para você que você pode comer, você come, né? Daí você não cura a sua diabetes, e aí eu vou prescrever um medicamento para você. Ou seja, você continua investindo, gastando, não é isso? Não é investimento, gastando o seu dinheiro com a indústria alimentícia e ainda vai enriquecer a indústria farmacêutica, porque você vai precisar de um remédio, porque você está com uma doença que nunca vai ter cura, então você tem que controlar com medicamento. Olha que esquema legal esse daí. Você já parou para pensar nisso daí? Pois é isso que acontece. Isso é o que aquele filme Matrix dizia. É a Matrix. As pessoas estão ali sem saber por que agem como agem, fazem o que fazem, comem o que comem, vivem como vivem. Elas simplesmente vão seguindo porque elas não têm informação, elas não conseguem sair disso. E aí, nesse momento, se você está olhando para mim já pensando assim, Luciano, o que eu faço agora? Porque eu não consigo ficar sem meu pãozinho, eu não consigo ficar sem o meu docinho. Como que eu vou fazer agora? Primeiramente, muda essa linguagem. Eu consegui vencer, eu não sou diferente de você. Aliás, o pensamento de achar que as pessoas de sucesso são diferentes de você é justamente o pensamento que vai deixar você longe do sucesso em qualquer área da tua vida. Então, é possível sim, só que você vai ter que parar de vez. Parar de vez com açúcar, parar de vez com trigo. Foi o que eu fiz. E meu organismo se limpou. Só que o médico, provavelmente, a maioria deles não vai dizer isso para você porque eles estão focados no que eles aprenderam na faculdade. Ou seja, você pode continuar comendo de forma moderada e vai mantendo com remédio. É isso que aprendeu, é isso que dá lucro para a indústria farmacêutica, é isso que dá lucro para a indústria alimentícia. Agora, a pergunta que eu te faço, você sabia que você pode escolher entre ficar saudável, e para isso você não vai mais poder dar lucro para a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, como eu não dou lucro, se a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia dependesse de mim para viver, ela estaria falindo, entendeu? Então, você tem essa escolha, fazer isso ou continuar dando lucro para essas indústrias e continuar doente e morrer cedo da pior forma possível, porque a diabetes é cruel, tá certo? Então, entender isso é fundamental. Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Tem aqui um texto para você acompanhar, dá uma lida nesse texto, tem um link para você ter acesso mais diretamente comigo, que eu estou preparando um material que eu vou soltar
sobre como eu curei a diabetes, tudo que eu fiz vai estar lá, o que eu como, o que eu deixo de comer, como que é o meu jejum, como que foi essa escalada, como que eu fui me adaptando. Eu vou soltar a fórmula que eu, com todos esses estudos, utilizei em mim. E aquilo eu já tive que corrigir coisas, então eu vou soltar realmente o que deu certo e o que está fazendo a minha saúde decolar. Hoje, por exemplo, eu estou mais 1 quilo magro em relação a esses vídeos que você assistiu nesses últimos dias. Só emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo de forma saudável e curando a minha diabetes. Então leia o texto que está aqui. Já se inscreva no canal, clique no sininho, deixe seu like aí, deixe seu comentário, de repente você tem uma pergunta aí, vai virar um vídeo aqui para você também. Faça isso daí, porque dessa forma a gente vai estar levando essas soluções, essa boa nova para o maior número de pessoas. Me ajuda nisso daí, eu quero levar isso daqui adiante. E da mesma forma que essa informação importante chegou para você, precisa chegar para mais pessoas aqui no Brasil, tá bom? Então te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!